aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Projete aí, 1 Samuel, o tema da mensagem de hoje é esperança para dizer sim, antes que a lâmpada se apague. Hoje é o dia para dizer sim, está aí, leia comigo, esperança para dizer sim, antes que a lâmpada se apague. Novamente, esperança para dizer sim, antes que a lâmpada se apague. 1 Samuel 3, do 1 ao 10 e o 18, fala assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente, grave isso, raramente, o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Fale comigo essa frase. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte, deite-se. Então ele foi e deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ele e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Então Eli respondeu, então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse-lhe: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Aleluia. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Você pode repetir isso comigo? Fale, pois o teu servo está ouvindo. O 18: então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Amém? Quantos aqui, em alguns momentos da sua vida, já não tiveram dificuldades em entender e compreender e ouvir a voz de Deus para a sua vida? Eu já tive essa dificuldade, eu creio que quase todos que estamos aqui, você que está nos assistindo. Eu até, na última oportunidade que eu tive de ministrar a palavra de Deus aqui, quem estava aqui domingo, eu acho que uns 4 ou 5 domingos atrás, eu falei sobre a esperança da cura. E aquele dia, Deus preparou algo durante a semana e eu estudei, eu me consagrei. E aí quando chegou no domingo, era para ministrar, e foi um domingo difícil. A minha esposa estava viajando, eu fui filar uma boia na casa do meu irmão ali, isso foi fácil. Aí almoçamos, aí cheguei em casa, eram umas 3 horas, um pouco, eu cheguei antes, mas aí deu umas 3 horas, eu estava no meu escritório ali, mais uma vez estudando, orando a Deus. Aí a Bruna chegou e falou: pai, eu não estou passando bem. Aleluia. Aí eu olhei para ela, estava estudando sobre a esperança da cura. O que eu ia fazer? Eu não tive outra dúvida. Falei: vamos orar, Deus pode te curar. Eu orei,
ela saiu, eu continuei estudando. Daqui 1 hora, ela voltou. Pai, só piorou. E aí, o que você pensa? Estudei, creio que Deus tem para curar, mas Ele não fez. Meu coração ficou triste, mas eu chamei e falei, vamos no hospital então? Aí o João Pedro estava conosco lá, aí fomos, vim aqui no Einstein. Aí na hora eu já pensei, eu falei, vou ligar para o meu irmão, para o pastor Paulo, vou falar que hoje não vai dar para pregar, vai ser difícil, era 4 horas, 4h30, mas Deus falava comigo e eu não estava entendendo, eu estava querendo pensar que não dava, porque eu tinha aquela dificuldade, aquele problema, mas eu não fiz até com um pouco receio de até assustá-lo, porque ele é muito preocupado. Eu falei, eu vou ligar, ele vai ficar preocupado. Eu não pensei na palavra de Deus, na mensagem que Deus tinha colocado em meu coração. Mas aí eu cheguei, trouxe. Aí quando eu cheguei aqui, aí ela estava descendo. Aí eu conversei, eu liguei para o João Pedro, que ele estava no outro carro. Falei, João, fica com ela aí, que eu vou em casa me arrumar. E que eu ainda vou para o culto. Aí ele ficou meio assim, mas ele veio, ficou com ela, ela fez a ficha. Aí eu fui em casa rapidamente, tomei banho, voltei. Aí ela estava lá, não falamos com ninguém. Estacionei o carro aqui, fui ali no Einstein. Aí cheguei ali, o médico atendeu, eu dei toda a assistência ali. E o médico falou, não dá para saber o que é, temos que dar um remédio primeiro para diminuir a dor estava de 9 a 10 quase, e ela estava ali, ele falou, isso já era quase umas 5:50, aí eu falei, meu Deus, e aí? Mas aí o Senhor, Ele não falou mais comigo, mas dentro de mim, a responsabilidade daquilo que Deus já tinha falado, eu falei, não, eu vou para o culto. Aí eu cheguei, já estava no início, sentei ali e cultuei ao Senhor, mas naquela angústia, naquela tristeza, e para variar também, meu celular acabou a bateria, não dava para falar mais com ninguém, e foi Deus permitindo tudo isso. Aí o pastor deu a oportunidade, eu vim, falei, meu Deus, vou falar sobre a esperança da cura, e eu orei e nada aconteceu. Aí eu vim, e quando eu comecei a pregar, ainda com a mente assim meio atrapalhada, mas concentrando o máximo para não demonstrar, para falar da palavra de Deus, que muitas vezes nós estamos aqui falando, mas o que está dentro de nós, só nós mesmos e Deus para entender e compreender. Mas aí comecei, e aí daqui a pouco no meio eu já nem lembrava mais o que tinha acontecido, já estava, graças a Deus foi um culto maravilhoso, Deus curou, Deus salvou vidas. Aí quando terminou o culto, aí que eu lembrei, aí se os irmãos lembram, eu falei que Deus, Ele usava a fé do doente, a fé do amigo do doente, nessa hora que eu voltei a lembrar da minha filha, eu falei, eu tenho fé para Deus, que Deus vai curar agora. Aí eu fui, o pastor Paulo orou, eu fui aqui na frente, só eu e Deus, e falei, Deus, eu creio que mesmo não parecendo, mas na hora que eu orei ali, Deus já fez a cura, e se não fez, vai fazer agora em nome de Jesus, porque a minha fé não vai se abalar. Aí oramos, eu saí depois do culto rápido, fui para lá, e cheguei lá, a Bruna, graças a Deus, já estava melhor, os exames estavam para sair, na verdade ela já não estava sentindo mais dor nenhuma. Aí o médico saiu, estava esperando os resultados, e para a glória de Deus, os resultados não deu nada, ninguém entendeu nada do que aconteceu naquele dia, mas eu entendi, era o Senhor tentando me provar, tentando me dizer que a esperança da cura é só Deus, está com Ele, e a esperança de dizer sim, nessa noite, está contigo,
Aqui também no texto que nós vemos o grande profeta, ele também teve dificuldades de ouvir e entender a voz de Deus. Então não se preocupe, meu amigo que está ouvindo aí, você que está nos ouvindo aqui presencial, se você está com dificuldades de entender a voz de Deus, clame ao Senhor, que Ele vai te fazer entender e compreender. Talvez você não entenda no momento, mas daqui a pouco você vai entender, aleluia. O objetivo dessa mensagem que Deus colocou em meu coração para trazer para você nessa noite, é que você fique atento à voz de Deus. Fique atento aos cuidados de Deus. Nós falaremos aqui algumas lições que nós temos que aprender e precisamos antes que a lâmpada se apague. Essa lâmpada aqui, ela também simboliza o tempo de Deus, o Kairós de Deus. Esse tempo de Deus, ele não pode se acabar antes de você ouvir, antes de você responder, antes de você obedecer a voz de Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, faça algum sinal que você está entendendo a voz de Deus, pois Ele está falando contigo mesmo nessa noite, aleluia. No Antigo Testamento, nós vemos que no templo era iluminado por uma grande castiçais, com vários braços, cada um com uma lamparina. E esse castiçais também era chamado de candelabro ou menorá. Ele servia para auxiliar os sacerdotes ali a fazerem os seus serviços. E a lâmpada, ela permanecia acesa. Ela permanecia acesa porque era ordenado que trouxesse azeite puro. Projete aí Êxodo 27:20, por favor. Fala assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Aleluia. A lâmpada acesa, ela significa a presença de Deus. Você está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo desde o momento que eu pisei aqui, desde o momento que eu ouvi os louvores, aleluia. Nós cantamos: esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, o meu Jesus. E nesse texto, ele inicia muito para baixo, né? Porque ele inicia aqui falando que naqueles tempos, visões eram raras. As visões eram raras. Eli, o sacerdote, ele estava ficando fraco e doente, não só fisicamente, espiritualmente também. Mas antes que a luz se apagasse ali para Israel, Jesus, ele falou para Samuel, ele levantou Samuel, e antes que o tempo de Deus se pare, antes que o Kairós, antes que a oportunidade de Deus na tua vida vá embora, ouça a voz de Deus. Entenda e compreenda, Deus está te despertando nessa noite para você ouvir a voz de Deus. Deus, antes que a lâmpada se apague, Ele vai levantar crianças, Ele vai levantar adolescentes. Os adolescentes cantaram tão lindo aqui. Ele vai levantar jovens. Para quê? Para que volte a glória de Deus a brilhar aqui na DR, aqui em Alphaville, no Brasil e no mundo. Para quê? Para que nós possamos ver vidas sendo mudadas, milagres acontecendo, almas se rendendo ao Senhor. É para isso que nós clamamos e queremos ouvir e compreender a voz de Deus, vendo histórias se mudando. E o nascimento de Samuel foi uma história ali que mudou, porque não somente Deus, Ele respondeu a oração de Ana. Se vocês verem no início, lá começa com essa história, né? Deus respondeu a oração de Ana, mas
não foi só a oração de Ana, Deus respondeu à necessidade de Israel, porque Israel tinha a necessidade de ter um profeta, que tivesse direção de Deus, porque Eli já estava fraco, já estava espiritualmente acabado, e Deus ali naquela transição, era uma transição dos juízes para reis, e aquela transição precisava de alguém ali, algum homem de Deus, para estabelecer a monarquia davídica, para estabelecer aquilo que Deus já tinha falado com Moisés. Então eu repito, antes que a lâmpada se apague, você vai ouvir a voz de Deus. Antes que a lâmpada se apague, Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar alguém, e esse alguém possa ser eu, possa ser você. Você pode falar: Senhor, estou aqui, usa-me, ó Pai. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de refletir alguns aprendizados que eu aprendi nesse texto, somente 3 para ser rápido, devido ao tempo, que nos trará a esperança de dizer sim antes que a lâmpada se apague. A esperança de dizer sim antes que a lâmpada se apague. E a primeira verdade, qual que é? Que nós temos que reconhecer o quê? A voz de Deus. Pode repetir comigo? Reconhecer a voz de Deus. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você já conhece o Senhor? Se você conhece, qual a tua dificuldade? São os problemas da vida que está atrapalhando você reconhecer a voz de Deus. Um dos problemas de não reconhecermos a voz de Deus, além, é claro, que o principal é o pecado que nos afasta de Deus. Hoje, o pastor Luiz falou bem disso, na escola bíblica dominical, uma das coisas que nos afasta de Deus é o pecado, mas também o que faz a dificuldade de ouvirmos a voz de Deus é a falta de maturidade, é a falta de intimidade, é a falta do relacionamento, é a falta do interesse pela obra de Deus. Então, quando eu pensei nisso, eu me dei conta que muita gente não compreende, não reconhece a voz de Deus. Por quê? Porque está dando ouvido a outras vozes. Porque está dando ouvido a outras vozes e não a voz da palavra de Deus. Que nessa noite você possa despertar para ler a palavra de Deus e dar ouvidos à voz de Deus. Eu nesse tempo, porque principalmente nós, que estamos novo, começando, para você preparar uma mensagem semanas, meses, bastante tempo. E nesse tempo que eu estava preparando essa palavra, porque o povo de Deus, ele merece o melhor. Nós temos que orar, nos consagrar, nós temos que ler, para que possamos dar para o povo de Deus o melhor que Deus tem para nós. Mas primeiro é para nós, Ele fala conosco primeiro. E eu li uma pesquisa, algo bastante preocupante, que me preocupou, porque era uma pesquisa que quando você começa a ler, você fala ali, você pensa, muitas pessoas estão pensando assim, e talvez até eu já pensei assim algum dia. E essa pesquisa, ela falava assim: quem é filho de divorciado, ele também será divorciado. Quem é filho de pobre, também vai ser pobre. Quem é filho de um bandido, também será um bandido. E dá uma lista enorme. E ele terminava assim, tanto de coisas boas como de coisas ruins. E ele falava assim, ele terminou assim: o que você será no futuro depende daquilo que seus antecedentes foram. O sangue de Jesus tem poder.
Que Deus nos livra desse pensamento, porque isso não é verdade. Porque o que nós somos depende de Deus, aleluia. E essa voz, infelizmente, vem nos perseguindo. Quem já não ouviu isso? Em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui para falar para você que está nos assistindo, que a voz que nos interessa é a voz de Deus. Que Deus me trouxe aqui para falar que a maldição está quebrada. Você pode repetir isso comigo? A maldição está quebrada em nome de Jesus. Mais forte: a maldição está quebrada em nome de Jesus. A voz que me importa, a voz que importa para você é a voz de Deus, aleluia. Nós já ouvimos cantar aqui, tem dias maus, tem dias bons, mas o que importa é a voz suave do nosso Senhor, falando: há uma esperança para você, aleluia. Há uma esperança para aquele que está abatido, aleluia. E a esperança não está em pesquisa, não. A esperança não está nos psicólogos, não está na experiência humana. A esperança está em quem? Em Cristo Jesus. A esperança está em quem? Mais forte: a esperança está em quem? Aleluia. Mas aí quando você lê aqui, você encontra algo, não sei. Samuel, a história de Samuel. Samuel, a mãe dele era o quê? Estéril. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos. Ana, seu marido, como que era o nome do marido de Ana? Eucana, isso. Não a desafiava ao milagre. Por que ele não fazia isso? Quem lê um pouco antes, ele falava: mas eu sou melhor para você do que 10 filhos. Ele não estava incentivando ela, busca um milagre, não. Ele estava falando: você não precisa de filho, fica calma. Ele tentava acalmar de outra maneira. Mas Ana, ela sabia em quem ela cria, aleluia. E tem mais: Samuel, quando ele nasceu, para onde ele foi parar? Ana levou ele para onde? Para o sacerdote Eli. E Eli, ele estava fraco. Eli estava espiritualmente abatido. Seus filhos totalmente desviados de Deus. Projete aí 1 Samuel 1:12, por favor. Fala assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Os meio-irmãos de Samuel, eles estavam o quê? Eram ímpios, eles faziam tudo que desagradava a Deus. Na casa de Eli estava tudo acabado. Aí você lembra da pesquisa, aí quando você vê isso, você lembra da pesquisa que eu falei. A pesquisa falava assim: com quem nós andamos, virará basicamente o quê? O reflexo. Se você está vivendo, então qual era a esperança de Samuel? Samuel, ele foi criado com Eli, na casa de Eli. Eli, ele foi um quê? Um fracassado. Os filhos de Eli foram fracassados. Logo Samuel seria o quê? Não, ele não foi um fracassado, porque ele cria a esperança de Eli. Aonde estava em Cristo, em ouvir a voz de Deus. A tua esperança, você não será um fracassado, não. Não importa o que a sua família foi, não importa o que seus pais foram, o que importa é o que você será, se você ouvir a voz de Deus, aleluia. Reconheça a voz de Deus, essa é a primeira verdade. Reconheça a voz de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. A primeira verdade é o que? Reconheça a voz de Deus. A segunda, se você reconhece, não basta somente reconhecer, nós temos que responder.
Se você já reconheceu a voz de Deus, você está respondendo. Versículo 10 fala assim: o Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes, conforme as outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Se você que entrou aqui nesta noite já reconheceu a voz de Deus, você precisa falar. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Agora, uma coisa que eu estou aprendendo ainda, eu não sou muito detalhista não, principalmente quando vou assistir algum filme, né? Eu não pego muito detalhes, mas uma coisa que eu estou aprendendo até com o nosso pastor, é ser detalhista, lendo a palavra de Deus. Mas tem alguns detalhes aqui. Por quê? Aonde Deus, ele foi aonde? Deus foi aonde? Falar com Samuel aonde? Aonde? No quarto, lá onde Samuel estava. E por quê? Aquela casa ali onde Samuel estava, quem era o sacerdote? Quem? Por que que Deus não foi lá e falou com Eli? É intrigante, né? Porque Eli, ele não estava preparado, ele estava ficando velho, a voz de Deus já não estava mais alcançando, mas é um detalhe, falar, por quê? Então é uma lição para mim e para você. Se você não se voltar para ouvir a voz de Deus, se você se desviar do pecado, Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus vai levantar alguém, mas a obra de Deus não vai parar aqui. A palavra de Deus, ela continuará. Se eu falar, não, eu não vou mais servir na igreja, eu não vou mais ficar naquele ministério, fique tranquilo, a obra de Deus não para. Você que vai ser o prejudicado ali foi Eli. Quando Deus falou com quem? Com Samuel. Por quê? Deus, há alguns capítulos atrás, Deus tinha tentado falar, despertar Eli. Ele tinha tentado despertar Eli muitas outras vezes, mas Deus falava, Eli, não faz isso. Aí o que Eli respondia? Mas são meus filhos. Eli, não deixe brincar com as coisas de Deus. Eli repetia, mas são meus filhos. Eli, repreenda-os. Ele falava, mas são meus filhos. Os filhos de Eli estava dando mais valor aos filhos do que a voz de Deus. É claro, nós temos que nos importar com os nossos filhos, sim. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, mas nós temos que dar ouvido primeiro à palavra de Deus. Se os nossos filhos estão errados, nós temos que repreendê-los. Se alguém está errado, o pastor Clarino falou, eu fui lá e repreendi. Então que Deus possa te dar coragem, para que você possa ouvir a voz de Deus e responder. Que você possa ter coragem, porque muitas vezes Deus está tentando falar contigo e você está arrumando desculpas. Mas hoje é o dia de dizer sim. Hoje é o dia que Deus está esperando de você uma resposta. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, aleluia. Deus está esperando uma resposta tua nessa noite. E o que você vai responder? Será que você hoje tem coragem de responder? Fala, Senhor, que o teu servo ouça. Para dizer sim, é preciso dizer não. Ouça, para dizer sim, é preciso dizer não. Para dizer sim para Cristo, é preciso dizer não. Não para o mundo, não para as coisas que desagradam a Deus, aleluia. Deus está falando nessa noite, ouça a voz de Deus. E segundo, responda à voz de Deus. Mas tem um terceiro, e esse terceiro, porque muitas vezes não basta você ouvir, não basta você responder, você tem que ter, eu coloquei aqui o texto, tenha um coração de servo.
tenha um coração de servo. Versículo 18, depois ali que Deus chamou Samuel, Deus mandou a mensagem para Samuel, o que ele queria falar para Eli. Aí, então Samuel lhe contou para quem? Para Eli, tudo, e não escondeu nada. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Ontem nós ouvimos aqui a Juliana falando que muitas vezes nós sabemos que estamos errados e continuamos no erro. Por quê? Por quê? Porque Satanás, ele nos tampa, ele nos cega. Mas que nessa noite eu creio que você está ouvindo a voz de Deus. Eu creio que pela fé você vai responder ao Senhor e você vai ter um coração de servo. O que é ter um coração de servo? É simplesmente obedecer. Ter um coração de servo é ser obediente. Samuel, ele tinha ouvido a voz de Deus, Samuel tinha respondido a voz de Deus, mas tinha uma incumbência um pouco maior para Samuel. Ele tinha que obedecer, ele tinha que levar aquela palavra para Eli. E pensa, coloca-se no lugar de Samuel. Não é difícil? É difícil, né? Samuel tinha que levar ali uma palavra para quem? Para aquela pessoa que cuidou dele, para aquela pessoa que era um sacerdote. Ele era um menino. Samuel tinha que levar e falar: Eli, os seus filhos serão mortos, e você logo na sequência vai ser morto também. Será que você teria coragem de levar uma notícia dessa para alguém? Ou talvez que esse alguém fosse você próprio, porque muitas vezes Deus, Ele quer falar conosco mesmo, mas a gente fala: não é comigo, aí começa a arrumar algumas desculpas. Mas muitas vezes nós temos que clamar o sangue de Jesus. Nós precisamos obedecer a voz de Deus. Nós precisamos ter um coração de servo, aleluia. Mesmo que aparentemente vai ser difícil. Talvez você precise ir lá ensinar o seu filho, principalmente adolescente, né, que muitas vezes é talvez um pouco mais difícil. Mas não é porque ele é difícil, não. Ele muitas vezes está certo. Você que ontem nós aprendemos aqui, né? Nós que temos que interagir com eles. Nós temos que buscar ali, não simplesmente falar não. Ele quer um não, mas quer um porquê do não. Ensine, Pai, ensine o menino aonde deve andar, aleluia. Muitas vezes nós não estamos obedecendo, nós temos que obedecer à voz de Deus. Quem está disposto aqui nesta noite a obedecer à voz de Deus, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Deus, Ele está disposto a nos ouvir, mas nós temos que ter um coração de servo. Samuel obedeceu à voz de Deus, e o resto Deus fez, não se preocupe. Moisés, ele obedeceu à voz de Deus, e o resto está na mão de Deus, aleluia. Daniel também, ele obedeceu à voz de Deus, e o resto Deus fez. José e tantos outros obedeceram. Porque eu não, muitas vezes não obedecemos? Diga sim. Para dizer sim, nós temos que falar não. Nós temos que dizer sim à vontade de Deus. Nós temos que dizer sim à voz de Deus. Sim à obediência e não à desobediência. Quem está disposto? Quem está disposto? E muitas vezes nós temos que pagar o preço. Nós temos que nos livrar do pecado, fugir do pecado, porque o pecado, ele nos separa de Deus, aleluia. E eu concluo nessa noite. Tem uma frase de Bill Johnson, se der para projetar aí, que eu queria que você
falasse comigo. Ela fala assim: a paz que excede seu entendimento nos leva a abrir mão de entender. Nós temos que abrir mão de entender a Deus. Não precisamos entender e compreender o que Deus está fazendo, porque simplesmente nós temos que crer. Fala: Senhor, eu estou aqui, a tua presença basta para mim. Abra mão. Você pode ler comigo isso aí? A paz que excede seu entendimento nos leva a abrir mão de entender e simplesmente crer. Você pode falar essas duas palavrinhas comigo? Simplesmente crer. Mais forte: simplesmente crer. Aleluia. Fique em pé. Você que está disposto a simplesmente crer, porque a presença de Deus está aqui. Nós já estamos sentindo, já sentimos a presença de Deus. E para que Deus possa falar conosco, realizar aquilo que Ele tem a realizar na nossa vida, nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que responder a voz de Deus. Mas acima de tudo, nós temos que obedecer a voz de Deus. A presença de Deus nessa noite é forte. Aleluia. A presença de Deus, ela nessa noite me faz tremer aqui. E muitas vezes não conseguimos nem falar. Mas a presença de Deus, ela está aqui nesta noite. Aleluia. Quem crer, levante a mão, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Independente de qualquer coisa, a presença de Deus, ela vai fazer mudar. Aleluia. 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 Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Essa é a hora de você ouvir, responder e obedecer a Deus. A presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é Jesus? A tua presença, Senhor. Aleluia. É o que eu mais quero. Aleluia. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide. Deus está cuidando de ti. Aleluia. Que presença Aleluia, é aleluia. essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca Aleluia. vida, não quero perder tua presença, tua presença, Aleluia. tua presença, Aleluia. tua presença. Eu quero te convidar, você que há muito tempo não ouvia a voz de Deus. Aproveite enquanto a Andressa está cantando. Vem aqui, estaremos orando por você. Batidas do seu coração acelerar. Mas venha, Deus quer uma resposta rápida. Não deixe passar a oportunidade. Aleluia. Deus viu e sabe curar.
mas depende de você, depende de mim. E sabe, Entregue-se, o remédio aleluia, pra curar toda aleluia. ferida. Jesus, tua Venha, aleluia. presença é o que Você eu mais sentiu o quero. toque do Senhor. Tua Venha presença nesta é o noite. meu remédio. Eu vou orar por você. Eu não Nós quero estaremos ouro nem orando prata, por só você quero nesta que noite. Aleluia. Aleluia, Que aleluia. presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Aleluia. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus está dando oportunidade para algum Eli aqui. Talvez Deus deu oportunidade para Eli. Ele não aproveitou. Mas fala, pastor, eu já estou na igreja há muito tempo. Ainda há a misericórdia de Deus para a tua vida. Talvez você está andando errado há muito tempo. Nesta noite, Deus quer que você diga sim para Ele e não para o inimigo. Venha, não é vergonha nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui que precisam vir aqui, não para se humilhar, mas para se engrandecer diante de Deus. O que importa é ouvir a voz de Deus. O que importa é responder. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, ó Pai. E o que importa é obedecer. Mas vá pensando aí, mas pode vir. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Chamar você que não conhece, que não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você entrou aqui, talvez você não era crente. Eu tenho certeza que depois dessa palavra, Deus já transformou o teu coração. Venha aqui, venha, que Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo diferente, que é a vida eterna. Aleluia. Deus, Ele tem algo para você. Venha com esse irmão de camisa verde que nós oramos com ele. Meu querido, traga ele isso. Traga ele aqui, aleluia. Ele, quando eu cheguei aqui na igreja, já orei por ele. Ele falou que ele precisa de Deus, aleluia. Ele necessita de Deus. E como, eu esqueci o teu nome? Expedito. E como Expedito, eu creio que pode ter outras pessoas aqui que precisam de Deus na vida. Venha, aproveite a oportunidade, porque hoje é o dia de dizer sim para Deus e não para o mundo. Venha, o nosso pastor estará orando por você. Nosso pastor estará orando pelo Expedito e por você também que está assistindo aí. Aceite a Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, que Deus vai transformá-lo, aleluia. Eu creio nisso, por isso eu prego a palavra de Deus, aleluia.